Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita, estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna, como sempre acontece às quintas-feiras, esse momento de reflexão, de aprendizado, né? Estamos sempre aprendendo e, como eu sempre digo, de aproximação dos nossos corações, não é? Uma oportunidade que nós temos para buscar essa realidade que é algo que é fatal em nossas vidas. Mais cedo ou mais tarde teremos que nos render a esse reconhecimento que é através da elevação dos sentimentos, da aproximação nossa como irmãos que somos, filhos do Criador, do mesmo Pai, e isso se dará através do amor. Como fazemos, iniciamos com uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, e hoje a escolhida foi Confiemos Alegremente. É a mensagem de número 50, psicografia de Emmanuel, com a autoria de Emmanuel, com a psicografia do nosso saudoso Chico. Então, confiemos alegremente. Regozijai-vos sempre. Paulo. É a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha a gratidão e a alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismas. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando a frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma, para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Regozijai-vos sempre, disse-nos o apóstolo Paulo. E acrescentamos, rejubilemo-nos em tudo
com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Maravilhoso, né? Eu sempre repito que as mensagens de Emmanuel, eu não me canso de fazer isso, são sempre muito ricas pela fartura de belos conceitos, da clareza, da forma espontânea e objetiva com que Emmanuel se expressa, tirando de cada trechozinho de cada versículo do Novo Testamento ensinamentos maravilhosos, não é? Que tantas luzes brotam para nós, para a nossa conduta no dia a dia, nossa compreensão, a compreensão de nós mesmos e de como nos conduzir para sermos mais felizes. Obrigado, Emmanuel, por tantas luzes que trazes para nós. Boa tarde, boa noite, Márcio Eduardo. E hoje temos aqui uma amiga nossa, a Vera Ferraz, nossa parceira de longas datas, de estudo, somos cúmplices, não é, Vera? Sim. Nas nossas caminhadas, aí, nas nossas descobertas, nas nossas conquistas, nesse campo da alma, do espírito. E a nossa amiga Verinha, na intimidade, colabora muito lá na nossa instituição, no Centro Espírita William Crookes, e ela alia tão bem os conhecimentos da doutrina espírita com a sua profissão, que ela é psicóloga, além de outras atividades, não é, Vera, já exercidas, e ela reúne tudo isso e resulta numa salada maravilhosa. Uma salada maravilhosa, não sei. Boa noite, Vera. É uma alegria muito grande tê-la aqui nesse momento, não é? De troca de ideias, de percepção da vida, de entendimento, de busca de compreensão maior acerca do Evangelho e da doutrina amada, não é? Do nosso querido Kardec, que veio em nome de Jesus trazê-la para nós, organizá-la. É uma alegria muito grande, Vera. Boa noite também. Eu compartilho dessa alegria. Eu me sinto honrada também de estar aqui hoje. Boa noite, Léo. Boa noite, Márcio. Vera, nós estamos trazendo aqui como tema para a nossa reflexão doenças, o reflexo das doenças provocadas, né, pelo espírito. Nós sabemos que o espírito é o agente principal, não é? Sim. Nosso corpo somático é um instrumento, é uma roupagem, e a vida aqui é algo importantíssimo, mas passageira, não é? Aqui, nós estamos aqui num estágio, não é, de estágio muito intenso e muito importante para nós, mas que a causa de tudo reside no espírito. Tudo o mais é consequência dessa causa. Sim, né? sim. Existe para atender às necessidades evolutivas dele, do espírito, que é a nossa essência, somos nós. Eu que estou falando, quem é que está falando? O espírito, né? O espírito. Estou me manifestando, utilizando o meu cérebro,
O meu cérebro não pensa, né? Ele processa só aquilo que o espírito passa para ele. É uma espécie de receptor, de codificador, sim, não sim. é? E estou usando as cordas vocais. Você disse que eu uso muito as mãos, eu acho que não. Olha ele usando. Uso muito as mãos, a expressão facial dos olhos, tudo isso são recursos, né, que a gente utiliza, mas que são ferramentas utilizadas pelo espírito, que é o ser inteligente e que deveria ser o controlador de todas as nossas emoções, não é? Só que a gente ainda não se educou o suficiente para isso. Então, muitas vezes a gente termina... Mas não é o espírito o controlador das nossas emoções? Não, ainda não. Porque a gente O não corpo, tem o corpo controle. Expressa toda manifestação do espírito. O corpo e espírito, eles interagem. Sim. Um influencia sobre o outro, né? O espírito influencia corpo, influencia matéria, que por sua vez o meio onde a gente se encontra, o nosso corpo, exerce uma influência sobre o espírito. Então, na verdade, as nossas emoções não são controladas ainda por nós. Nós não somos senhores das nossas emoções, né? Tantas vezes a gente se pega fazendo alguma coisa que racionalmente a gente não faria. Eu quis dizer Sim. que tudo está no espírito. Sim. Tudo está no espírito, Isso. tudo vem do espírito. Ah, sim, isso, exatamente. É isso aí. Mas, complementando, a gente está nessa busca, não é, de se conhecer, de conhecer melhor a vida, o outro, a vontade de Deus a nosso respeito, para a gente ir se educando, né, se amoldando a essa realidade que é primordial, não é? Nós sermos instrumentos, efetivamente, instrumentos divinos. Emmanuel tem uma frase que ele diz mais ou menos assim, que a implantação do reino de Deus no nosso coração deve ser o nosso maior objetivo nessa experiência aqui nessa escola, né? Mas a convidada é você. Quando você me convidou para vir aqui e sugeriu um tema, eu disse, vamos falar sobre a influência do espírito sobre as doenças, né? Até que ponto isso é real? Por quê? O próprio tema, assim, como é que você disse que funcionou? Eu disse a você assim que cheguei, eu nem sabia do tema. Sim. Porque quando você me convidou para cá, eu disse, vamos falar sobre as enfermidades do espírito que se refletem no corpo físico. Isso. Porque o que se vê muito hoje, principalmente, eu vou falar de uma experiência minha, que são os transtornos de humor e que são muito classificados como doenças mentais. E eu vi, nesse final de semana passado, no seminário do Sérgio Thyssen sobre depressão, ele dizendo que a depressão é uma doença do espírito, é uma doença da alma, e toda a farmacologia ela atenua os sintomas, mas não cura, que a doença do espírito deve ser tratada no espírito.
e que a medicina, enquanto não for espiritualizada, e a psicologia e todas as ciências que têm a pretensão de tratar de doenças, enquanto não caminharem por aí, por essa área do espírito, não terão êxito. Então, confirmou comigo essa hipótese, ou essa certeza, né, que eu já trago pela psicossomática, que, na verdade, assim, a maioria das doenças, elas se manifestam no soma, no corpo, mas a causa vem do espírito mesmo. A depressão, por exemplo, chega para o sujeito que está portando eu estou oferecendo água. Sim. Você quer mais? Quer? Não. Então, aí a depressão, por exemplo, ela chega para o sujeito com vários sintomas, né? O sintoma de falta, o principal sintoma é a falta de vontade. Vontade de qualquer coisa, vontade de comer, de tomar banho, de caminhar, de interagir na vida. A pessoa traz a depressão apresentando esses sintomas. E aí, qual é o remédio para que a pessoa sinta vontade de fazer as coisas? Do ponto de vista da farmacologia, não existe nenhum remédio que motive o sujeito a caminhar, a ter vontade de tomar banho, a ser alegre, a sorrir. Não existe, né? Então, assim, hoje, com esse esclarecimento sobre as doenças do espírito, então a gente entende que a causa está aí no espírito. E um dos autores da espírita, né, fala que a depressão ela vem, a base principal é o orgulho. Toda pessoa orgulhosa diante de um fracasso, de uma frustração, tende a entristecer e a desmotivar-se. De fato, não é? E nós temos o espírito como o agente, não é? Eu costumo dizer o seguinte, radicalizando um pouco, mas eu acho que faz sentido. Todas as nossas doenças, até mesmo as físicas, são decorrentes são doenças de fundo espiritual. Sim. Não no sentido de se tratar de uma obsessão, mas no sentido de que, por nós não estarmos devidamente evoluídos em harmonia conosco mesmo, com o outro, com a natureza, com Deus, a gente se fragiliza. Aí essa falta de harmonia nos proporciona muitas vezes a tristeza, não é? O desequilíbrio, a depressão, uma série de coisas que geram uma baixa nas nossas defesas. Além disso, a gente traz mesmo do passado uma série de compromissos, não é? Algumas doenças nossas não têm origem aqui, pelas nossas fragilidades espirituais, não é? Pelos nossos descuidos, mas elas são originadas num passado mais distante, não é? Numa outra vida, numa outra experiência reencarnatória. Então, essas doenças, essas marcas, elas ficam impressas, ficam vincadas no perispírito, né? E se reflete aqui.
a maioria de nós, pela nossa falta de lucidez ainda, de uma compreensão mais abrangente da vida, nós não participamos do nosso planejamento reencarnatório, né? Sim. O espírito, quando ele, antes de se reencarnar, ele é traçado um planejamento, né, para que a sua reencarnação seja a mais proveitosa possível. No entanto, muitas vezes a gente se desvia muito desse planejamento porque a gente tem um livre-arbítrio. Então, a depender do nosso nível evolutivo, a gente participa também nesse planejamento. Sim. Antes de se reencarnar, não é? E quando nós estamos muito comprometidos com a lei, em termos das leis divinas, em termos de não vivenciá-las, a gente perde esse, digamos assim, esse direito, né? Até porque a gente não tem a lucidez necessária para saber o que é bom ou não para a gente vivenciar aqui, não é? Os desafios, as circunstâncias todas. Então, aí nesse caso a gente vem compulsoriamente, né? Sim, a falar gente sobre vem, essas doenças compulsórias é muito interessante, né? Aí a gente vem com alguns transtornos que não são, digamos assim, um castigo divino, como se possa imaginar alguém que não conhece todo esse processo da justiça divina, né, e que se faz através da reencarnação para a nossa evolução. Então, essas doenças foram lesões criadas por nós mesmos, não é, no perispírito, não é isso? Que é esse elemento que liga o espírito ao corpo biológico. Soma, né? Fale sobre isso. Então, eu estava lendo aqui um trecho do texto ou do livro Leis de Amor, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que fala disso, por exemplo, de algumas enfermidades, como sendo paralisia, né? Paralisia cerebral, por exemplo, que a criança tem toda um desenvolvimento, o feto tem todo um desenvolvimento normal, e aí por alguma razão, para justificar, tem um APC, né? Tem uma paralisia cerebral. E passa a vida toda sem ter uma vida, ou, aliás, passa a vida toda sem ter uma interação normal, certo? E às vezes a gente questiona tanto, puxa vida, né, como é que pode a criança vem com essa enfermidade, com tanta limitação? Essa seria uma doença compulsória, certo? Uma enfermidade compulsória. Porque, a princípio, na vida presente, o que é que essa criança teria feito para se, né, ter esse presente, né? E aí, a explicação que a gente entende pelo Emmanuel é de que essa criança pode estar vivendo um descanso, por exemplo. Eu escutei uma vez, acho que lá no Centro Espírita William Crookes, numa palestra, que uma criança nasceu assim, né, paralisada, e viveu assim até os 15 anos, quando então desencarnou. E a mãe, aliás, os pais, muito desesperados, buscavam por resposta, né? Porque como é que todo mundo tem a sorte de ter filhos saudáveis, normais, de viver uma infância,
de viver a adolescência e produzir e tal. E ele, por que aquela forma? E depois, na hora que chega a adolescência para desabrochar para a vida, ele falece, né? Ele desencarna. E a resposta veio depois de um tempo com uma carta dessa criança, né? Desse filho que desencarnou, agradecendo aos pais pela oportunidade que teve de descansar ali naquele espaço. E aí ele contou assim que numa encarnação passada ele havia sido muito perverso, teria feito muitos desastres com outras pessoas pela vida, e desencarnado ele foi perseguido por todas as pessoas a quem ele prejudicou. E aí depois estava tão atormentado, e pedia tanto socorro a Maria, que enfim ela escutou o apelo dele e deu a ele a oportunidade de um descanso, já que por muitos anos ele vivia perseguido pelos obsessores, que foram os espíritos ou as pessoas a quem ele torturou numa existência passada. E aí ele disse que não dormia, não tinha paz durante todo o tempo em que esteve desencarnado, né? O tempo que esteve na erraticidade. E foi dada a ele essa oportunidade de descanso. Então ele disse que os 15 anos que passou ali naquela família, com aquela mãe amorosa e com aquele pai muito, muito presente, foi a oportunidade que ele teve de descansar dos obsessores e de ter paz. Então, assim, dessa forma, ele também se oportunizou redimir-se um pouco de tudo que tinha feito. Então, assim, a gente que está de fora não tem essa maturidade espiritual para ter essa compreensão. Isso, por exemplo, é uma doença compulsória, né? Voltando na questão dos transtornos de humor, que hoje tem sido muito frequente, tem sido a causa dos consultórios de psicologia, de psiquiatria, dos psiquiatras e psicólogos. Hoje tem sido a causa a demanda, né? Hoje a doença que se presentifica na vida principalmente dos jovens, né? É muito jovem com depressão, com transtorno de ansiedade generalizada. É um pessoal assim que não tem equilíbrio para administrar os erros, para administrar as frustrações, sabe? É assim, parece que é tudo tão corrido e tão fácil para muita gente hoje, que o primeiro embarreiramento na vida é uma causa de desistência de qualquer coisa mais. O sujeito prostra-se, sabe? Vai levando tudo com muita ansiedade. Ninguém hoje vive o presente, sabe? É uma geração que está sempre no amanhã, no futuro. É assim, o sujeito não vivencia o presente. Por exemplo, quando senta para tomar café pensando no almoço, senta para almoçar pensando no jantar. Então, assim, está sempre nessa correria, e há quem diga que o cérebro vira pipoca, está sempre estalando, né? E nessa ansiedade, nesse transtorno ansioso de querer resolver tudo a todo tempo,
quando se depara com o primeiro não, com a primeira frustração, o sujeito se prostra, entra em depressão. Aí eu estava escutando o Sérgio falando sobre depressão, dizendo que é uma doença do espírito e que quando existe uma doença dessa, o sujeito nunca está só, tem muitos espíritos por aí. Aí eu lembro da questão do pensamento, né, que a física também explica. Que o sujeito... A física quântica. O sujeito se sente derrotado e cai numa tristeza absurda e se acha incompetente, se acha incapaz, começa a se autodenegrir e daí a entrar na conexão com todos os outros pensamentos nessa esfera ou nessa... ajuda, Léo. Nesse padrão de vibração. O pensamento próprio, que a princípio é algo leve, mas em conexão com tantos outros que chegam no socorro pela sintonia, aí vai cada vez mais afundando o sujeito. Por essa razão mesma, fica difícil de medicar, né? Porque qual é a medicação para afastar os maus pensamentos e os espíritos ruins? Se tem medicação do ponto de vista da farmácia, farmacológico, que não tem, né? Então, por essa razão mesma, não existe sucesso, não tem êxito. O tratamento não é eficaz. Não é, né? Atenua o sintoma, porque tem uma ação no sistema nervoso central, tem uma ação no físico, mas o espiritual, a causa continua ali, né? Latente e pulsante, né? Então, aí por essa razão é que o tratamento tem que ser dos dois lados, né? Do médico, psicológico e espiritual. Porque a medicação da farmácia, usando uma linguagem assim, mais bem popular, coloquial, né? Ela cuida do efeito, não cuida da causa. Né? E como você estava falando em relação aos problemas advindos do passado, que são registrados no perispírito e ele aqui se manifesta, não é? Os excessos que a gente faz, os abusos de saúde, né? Os suicídios, né? Que tudo isso marcam profundamente o perispírito e fragiliza o corpo físico, né? Essas marcas se manifestam aqui. Porque eu estava... como o perispírito é a matriz, né? O corpo semimaterial, em que o corpo físico se ajusta e se faz, existe uma ligação muito direta. Então, assim, se você vem com o perispírito fragilizado por danos causados em existências anteriores, e nessa encarnação presente você se desarmoniza, porque as emoções que desarmonizam o corpo e baixa a imunidade e propicia um adoecimento, onde o adoecimento chega? Na área que está mais fragilizada, que seria a área afetada ou a área marcada pelo perispírito. Não é assim? Por exemplo, eu sou uma pessoa que estrago meu fígado com alimentos em excesso, com bebida e tal. E aí eu desencarno com problema no fígado. É muito provável que essa marca, esse registro eu trago no meu perispírito. Se eu tive a oportunidade de tratar, mas ainda existe uma fragilidade ali. Se numa hora dessas em que eu estou aqui, numa nova oportunidade de viver, eu
continuo ou eu resgato esse meu comportamento que me provocou uma doença, a doença no fígado, por exemplo, certamente que isso vai se repetir. Mas às vezes nem é necessário isso, porque de acordo com o meu comportamento e a forma como eu reajo às emoções do dia a dia, se eu sou, por exemplo, uma pessoa raivosa e eu sei que a raiva é metabolizada no fígado, eu tenho esse fígado já fragilizado e eu sou uma pessoa que tem um comportamento raivoso, certamente eu vou desenvolver outro problema hepático, outro problema no fígado, né? A psicossomática dá conta disso, que as emoções, elas têm correspondência com os órgãos do corpo físico. E se eu caminho inconsciente, né? Mas se eu caminho para favorecer um adoecimento dessa natureza, as pessoas raivosas, elas geralmente têm problema no fígado. As pessoas estressadas têm problema no coração, né? As pessoas estressadas também têm problema de pressão alta. As pessoas que vivem na ansiedade, correndo e enraivecidas, geralmente têm problema de pressão também. E se isso é frequente, eu estou o tempo todo nessa pressão e nesse movimento, eu estou favorecendo um adoecimento nesse órgão, né? As pessoas medrosas têm problema nos rins. E quer falar? Não, fale. Eu estou lembrando aqui de outras emoções também, de outros desequilíbrios nossos, não é? Que igualmente abalam o nosso organismo, o corpo somático, não é? Como, por exemplo, a preguiça, né? O ressentimento, a mágoa, o ódio, né? Isso. A maledicência, todos esses pensamentos nossos desarrumados e vamos usar uma expressão aqui, descaridosos, né? Ô, Léo, isso não é doença? Hein? Isso não é doença? Uma doença? É doença do espírito. Doença do espírito, hein? Doença do espírito, raiva, né? Que até estrutura, fazem parte da estrutura do corpo. É um desequilíbrio, raiva, não é? Do espírito. E inveja, né? Raiva, inveja, avareza, apego. Isso são doenças que a gente traz no espírito, de acordo com o nosso grau de evolução, né? A gente traz a doença no sentido de desequilíbrio, não é? De falta de educação, no sentido de controle das suas emoções, aquilo que a gente estava falando no início, não é? Então isso reflete muito negativamente. Por exemplo, assim, a pessoa que é avarenta é uma pessoa que tem apego, certo? Aí a pessoa que tem apego, ela não suporta perda, seja qual for, tanto do ponto de vista das relações, quanto material mesmo, né? Se perde, entra numa tristeza infinda, ou corre para tentar recuperar. Se não consegue e não sabe lidar com frustração, desperta o sentimento de raiva. O sentimento de raiva, se é frequente e prolongado, desarmoniza o corpo, produz cortisol, que é um veneno passeando pelo corpo. Aí, no órgão mais fragilizado, porque a gente tem os órgãos de choque, né? Cada pessoa tem o seu. Chega no órgão de choque ou no órgão mais fragilizado e adoece.
Então, assim, a doença do espírito, que seria, por exemplo, a raiva, o apego, a avareza, ela responde, certamente que vai responder em algum órgão do corpo físico adoecendo. Então, o corpo físico reflete dessa forma o adoecimento ou a doença do espírito. O adoecimento do corpo físico é um reflexo da doença do espírito. Compreende assim? Isso. A posse, o apego, porque a gente vê ciúme, inveja. A inveja faz isso. A pessoa invejosa, ela quer o tempo todo ser o outro, né? Ela não olha para o que tem, ela olha para o que está faltando. Então, vive o tempo todo numa ausência. E numa insatisfação também, muito, né? Óbvio, né? É. Numa insatisfação, nunca está bem consigo mesma. A pessoa que não está bem consigo vive com raiva, entende? Outra vez, o sentimento de raiva é permanente, é frequente. E aí, se isso se prolonga no sentimento, o corpo adoece. Essa é... Por isso que a gente fala da psicossomática, né? Porque é o psicológico, é o psique, influenciando muito o tempo todo no corpo, né? Que é a soma. Então, esses males todos, quando se prolongam e são acentuados, eles se estabelecem, digamos assim, no perispírito, não é? Aí vem, posteriormente, numa outra reencarnação, a manifestação disso que a gente causou ou está causando no momento. Sim. É por isso que o Hernani Guimarães foi um grande pesquisador do tema do perispírito. Ele o chama de MOB, Modelo Organizador Biológico, porque ele é quem estabelece a conjuntura que corresponde às consequências da nossa vida pretérita. Um pretérito mais próximo ou um pretérito mais remoto. Então, isso é importantíssimo, né? Essa compreensão. E uma coisa que eu falo muito é em equilíbrio emocional. Eu acho o seguinte, que isso é tão importante para a gente viver bem, não é? Você ter um equilíbrio, você procurar ser, não é ser frio, insensível, mas procurar ter um domínio sobre as suas emoções. Ser racional. Ser racional e pautar a sua vida conforme aquilo que deve ser bom, né? Que deve ser construtivo, que deve refletir nas suas relações com todos, não é? Inclusive com a natureza, com Deus, não é? Quando a gente cria esse clima de relação, isso tudo volta para nós também. A gente passa a ser uma pessoa, estou dizendo a gente, aí quando eu digo a gente, eu estou me incluindo, né? Mas sim, eu digo, claro, a gente quando mesmo. O indivíduo age dessa forma, ele está criando um ambiente psíquico em volta de si altamente acolhedor e receptivo. Né? Você passa a ser querido pelo outro, porque as suas ações, a energia que você emana é uma energia sadia, amorosa, positiva, de acolhimento, né? Então isso tanto faz bem ao outro quanto retorna para você. Né? Claro, a gente não vive, né, regido pela lei do retorno. Tudo que a gente produz e manda volta para nós. Ô Léo, e tem as pessoas que usam o corpo e a doença, ou usam a doença como linguagem, né, para o corpo. Por exemplo, existem pessoas que adoram adoecer para chamar a atenção.
E de tanto adoecer por gosto, atrai, né? Como outra vez a força do pensamento. Às vezes é assim, se sente desamparado, sem ter um olhar direcionado para si, e aí resolve adoecer para chamar a atenção. Aí, e não quer ficar bom. Pronto. Aí se ele consegue, o que ele intenta, ou seja, se ele traz o olhar do outro porque está doente, ele vai permanecer doente. Adoecem para chamar a atenção. Outras pessoas, elas, quando adoecem de tanta frustração, e aí é como se quisesse, não, mas aí é querendo culpar o outro. Tem pessoas que fazem isso, adoecem para dizer, olha, eu estou doente por sua causa. Tem muita gente que faz isso, principalmente nas relações amorosas, nas relações conjugais, né? E há quem vá até além, não é? Que adoece como uma forma de vingança, não é? Às vezes até destrói a própria vida com o propósito de atingir o outro, não é? Veja a que ponto a gente pode chegar. Eu um dia desses estava conversando com uma pessoa que desenvolveu um câncer, e aí ela falando ainda em recuperar-se, cheia de esperança, quando ela disse assim, que o marido dela era uma pessoa agressiva, tosca e tal, e aí ela disse, não é possível que nem agora ele se endireite, ele fique bom. E aí eu disse, quer dizer que você adoeceu para ele ficar bom com você? Ela ficou parada assim. E porque a pessoa entra num processo desse inconsciente na tentativa de culpar o outro. Porque tem mil e um caminho, por exemplo. Se eu estou numa relação que está me fazendo mal, eu tenho a opção, eu tenho escolha de sair dela. Mas aí eu fico ali para adoecer e dizer, eu adoeci por sua causa. Tem gente que faz isso. É uma forma de atingir o outro, né? De machucar. Então, usa a doença como linguagem, né? Tanto para machucar o outro, como para se machucar também. Porque a pessoa que adoece intencionalmente, eu vejo como autopunição também. É verdade. Às vezes a pessoa não sabe nem por que está se punindo, mas está adoecendo porque quer, né? E às vezes o indivíduo se compraz com aquela situação, né? Parece que é uma coisa que é prazerosa, justifica um outro comportamento dele, às vezes da preguiça, da indolência, da falta de espírito de luta pela vida, não é? Então é bom que eu esteja doente, porque aí eu justifico a minha acomodação, isso, não é? Isso. E ainda ganho o olhar de compaixão dos familiares, isso, dos amigos. Você agora falou o termo bem certo. Tem um ganho aí. A pessoa adoece e se tem um ganho, ela permanece doente. Eu estava falando, já que você falou da preguiça, você tem pontuado muita preguiça aqui. Preguiça é uma doença, né? Nessa semana, a gente estava no NEP e o tema da pesquisa foi sobre a cura da mão ressequida ou mirrada, né? Que é trazida pelos os 3 evangelistas, né? Lucas, Mateus e Marcos. E muito interessante, fui eu que fiz a leitura, sobre a mão ressequida, o que ela simboliza. Na verdade, é a inutilidade.
que tudo que é feito para ter função, para ser usado, para servir e não se cumpre nesse molde e modelo, atrofia, né? Então, assim, é muita cabeça, muito coração, muito corpo atrofiado pela falta de uso de uma forma proveitosa, né? Já que você falou na preguiça, a preguiça é isso, né? A preguiça, eu acho que a representação da preguiça é a alma mirrada, ressequida. E a gente lembra, Belinha, daquela passagem do Evangelho em que Jesus está passando, não é, pela multidão, e um cego chama: Jesus, Jesus, me socorre. E Jesus se dirige até ele e Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Veja a pergunta de Jesus, ela não deixa um ensinamento valioso para nós. Claro que Jesus estava vendo que era alguém tomado de uma deficiência física, que era cego, não tinha visão. E então é óbvio que à primeira vista ele quisesse ser curado da vista. Sim. Né? Mas, no entanto, Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Olha que pergunta. Por que isso? Porque nem todos nós queremos estar bem, queremos estar com saúde, porque na mente do indivíduo isso vai exigir dele responsabilidades, vai exigir dele luta, né? Para a sobrevivência, para cumprir com as suas responsabilidades, os seus deveres. Então é melhor que ele esteja enfermo, fisicamente, porque isso daí nubla a doença real dele, que é a doença do espírito. Isso. Não é? Muita gente faz isso. Por exemplo, a gente vê muito agora, porque hoje os adolescentes, a adolescência vai até uma idade bem mais distante, né? O sujeito sai da faculdade bem jovem ainda, né? Bem verdinho, muito mimado. Sai da faculdade com 21, 22 anos. E aí não é mais estudante, né? A vida cobra responsabilidade, cobra que o sujeito se torne um profissional que vai exercer a profissão, vai trabalhar, ganhar dinheiro, ter sustento, né? E aí, o que acontece? Tem muita gente que chega próximo de encerrar o curso, aí desiste porque não dá conta, ou entra num processo ansioso, né? Porque não dá conta de assumir a profissão, a responsabilidade, entende? Aí adoece, é gente com transtorno de ansiedade generalizada, que aí vai gerando outras doenças, gastrite, faz úlcera, começa a ter enxaqueca, crise de alergia, sabe? E aí vai adoecendo. Tomado por uma ansiedade incontrolável, isso, né? Porque não sabe assumir papel de adulto. Aí, assim, o que se vê hoje? Um monte de adulto de 30, 40 anos sem trabalho. É o que eles chamam de geração neném, né? Nem trabalha, nem estuda. Nem faz nada. Nem faz nada, né? Aí se monta numa história de estudar para fazer concurso, aí faz todos os concursos, mas quase que não estudam, né? Não tem êxito, aí vão entrando naquela vida de desânimo, naquela crise de derrota que não tem fim, né? E aí começa, você não faz ideia do tanto de gente doente que surge
com essa causa. Essa é a causa, né? Então, hoje, as doenças físicas, a gente sabe, né? Elas são reflexo mesmo do espírito e desses sentimentos todos em desarmonia, descontrolados, porque, assim, o que deseja não deu certo, não faz outra coisa, se sente impotente, incapaz, geralmente tem um pai e uma mãe para dar suporte, e aí o sujeito adoece para justificar a preguiça, a falta de coragem, né? Para continuar naquele... Não faz nada. É o que provavelmente aconteceu com o cego lá, né? Para Jesus formular essa pergunta, é porque estava sendo muito bom para ele ser cego. Né? Possivelmente. E assim a gente vai, digamos, vivendo, conhecendo, descobrindo as coisas, né? E analisando tudo isso e trazendo para a nossa realidade pessoal. Né? Porque também nós, pessoalmente, temos as nossas dificuldades, né? os nossos problemas. Com certeza, cada um dos nossos ouvintes possivelmente está analisando e se vendo em alguma situação dessa, não é? Assim como eu estou me vendo. Às vezes eu tenho oportunidade de falar em público e é tão bom. Primeiro porque eu estudo, né? Tenho que me preparar para falar. Depois, ao falar, eu estou me vendo na fala, né? Eu estou falando, eu penso, estou falando isso para o público, e como é que eu estou me conduzindo? Eu estou me avaliando. É um exercício. É um momento de reflexão, isso, de autoanálise. Que favorece muito isso. Eu olho muito no exercício da minha profissão, eu olho muito para isso. Os jovens que chegam, eu sempre olho para ele, vejo um filho. Mas a gente falou muito do poder da mente, do pensamento. E aí, aqui tem uma questão do livro Leis do Amor, que eu achei tão interessante, que eu gostaria de colocar, que é: a mente invigilante pode instalar doenças no organismo. E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Então, aí Emmanuel responde assim: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que ficam nervosos e irritados pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos. Os sedentários e preguiçosos são criaturas que geram doenças para si mesmas nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Falando sobre o poder da mente, né? Aí é só acrescentando que a gente tem efetivamente atraído doenças pelo pensamento. Mas só isso, não é? Só isso. Só, apenas. É isso que a gente estava comentando. Todas as nossas doenças, que é emocionais, psicológicas, que é somáticas, têm origem no espírito, né? Tem origem no espírito, a fragilidade do espírito, né? O despreparo que dá margem a isso.
Emmanuel é muito forte aqui ao dizer, né? A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Muito forte isso. Né? Agora, eu tava pensando assim, sabe, Léo? Quando a gente fala na mente, assim, mas isso é bem de um ponto de vista psi. O que eu penso, eu acredito, assim, o meu pensamento leva uma informação para o meu cérebro e o meu cérebro acolhe como sendo real, né? Porque o cérebro da gente não faz distinção entre o que é real e o que é imaginário. Uma vez pensado, ele entende como sendo uma ação, algo que esteja acontecendo. E aí o corpo reage, né? O corpo reage. Se eu o tempo todo penso negativamente, penso que eu estou enfrentando uma batalha, que eu estou sendo derrotada, que eu não tenho capacidade, o corpo vai entendendo isso e vai tendo uma reação negativa toda, né? Então, ou positiva se for no outro sentido, não é? É como se comprova através dos placebos, né? Isso. Esse é aplicado vamos dizer assim, um comprimido de farinha, de água com açúcar e é dito ao paciente que aquilo é uma medicação, né, de valor muito eficaz. Percebe? Se ele acredita, a mente tem um poder muito... Exato. Mas é isso. Então, isso é importante. Uma outra coisa que Emmanuel fala, aqui também no livro Leis de Amor, é que normalmente acontece essas lesões graves que a gente provoca no perispírito, não é? Que a gente provocou no passado, elas podem se manifestar agora, já quando nós nascemos, já trazemos com ela uma doença congênita, ou ela pode surgir mais ou menos na mesma idade que nós tínhamos quando provocamos aquele desequilíbrio. Isso. É interessante isso. Eu conheci uma pessoa que ela cometeu, né, suicídios em encarnações sucessivas. Ela uma vez suicidou-se por enforcamento e outra vez tomando ácido, né, queimou as cordas vocais e tal. Na encarnação presente, ela tem dificuldade com a fala, muita gagueira, e tinha uma dor muito forte na garganta. E ela já tinha tinha visitado alguns profissionais especialistas, otorrinos, né, que não detectava nada. Do ponto de vista físico, estava tudo preservado, óbvio, né? Porque o corpo físico estava ok, doía no perispírito. E então ela só teve conhecimento da causa dessa dor e desse desconforto constante quando ela tornou-se espírita, e muitos anos depois, numa reunião mediúnica, foi revelado que ela havia, em 2 encarnações seguidas, ela havia cometido suicídio, e as duas vezes ela tinha agredido a área da garganta. Então, assim, ela tomou conhecimento depois. Isso, ela teve a oportunidade de tomar conhecimento, mas muita gente não tem, né? Nós estamos nos referindo às doenças provocadas por nós mesmos, não é? Em existências passadas, né? E na presente também, não é? E não estamos nos referindo às doenças
provocadas por consequências da influência de outros espíritos sobre o nosso campo espiritual. Mas isso fica para um outro momento, que aí é outra... são as obsessões, né? Sim. Verinha, a gente já, o horário avançou muito, o relógio parece aqui que desandou. Isso, foi. A gente tem algumas perguntas e vamos ver se a gente responde assim, objetivamente, para ver se atende a todos. Mas antes disso, a gente queria fazer um lembrete, é o 5º Congresso Espírita Alagoano, a se realizar nos dias 5, 6 e 7 de julho, agora próximo, não é? No Centro Cultural de Exposições Ruth Cardoso, que é o Centro de Convenções. O tema central será o Sermão do Monte. Teremos expositores conhecidos, né, já com uma larga vivência e conhecimento doutrinários. Então você pode participar, e você pode e deve, né, participar, e pode ter um contato com a Federação Espírita do Estado de Alagoas através do telefone 30 22 0325 30 22 0325. Com certeza será um momento assim de muito aprendizado. Onde estão as questões? Então nós vamos passar aqui as questões dos nossos ouvintes. Uhum. Deixa me ver aqui. O Márcio encaminhou para mim. Pronto. Uma aqui direcionada diretamente a você. Vamos ver se a gente é bem objetivo para atender a todos. Tenho diabetes, não consigo viver mais com esta doença, só vontade de morrer. Estou com depressão. Peço orientação à psicóloga. O que fazer? É Luana, da Bolívia. Nosso boa noite, Luana. Nosso carinho para você. Quer que eu repita ou não? Tenho diabetes. Não consigo viver mais com esta doença. Só vontade de morrer. Estou com depressão. Peço orientação à psicóloga. O que fazer? Bom, Luana. Para a depressão é essencial. Eu acho que qualquer pessoa que esteja com depressão deve procurar um psiquiatra e um psicólogo. Se a depressão chega nesse ponto de que a pessoa começa a perder mesmo a vontade de viver e quer morrer, é necessário, nessa hora, entrar com a medicação e com psicoterapia, né, para ver a evolução, sem deixar de procurar um auxílio, uma ajuda espiritual também. Hoje a gente tem que fazer essa junção, né? Buscar medicação, porque quando a depressão avança, que chega nesse ponto, tem que ter medicação para ajudar a sair da crise. A psicoterapia, porque é um suporte muito grande e vai levar o sujeito à causa mais presente. E o auxílio espiritual, que hoje a gente sabe que depressão é uma doença do espírito e no espírito tem que ser tratada também. Ou principalmente, né? Principalmente. Luana, que Deus lhe abençoe, que você consiga conviver, né, com essa situação da diabetes de uma forma mais harmônica, não é? Porque existem pessoas que administram bem, e o diabetes, a pessoa, se tem uma disciplina, tem uma vida normal, você né? Não morre dela, né? Morre com ela, né? Foi o que aconteceu com a minha mãe, Luana. Ela faleceu aos 90 anos de outro problema, de uma deficiência pulmonar que ela tinha, e era diabética, tomava insulina e tudo mais.
E os filhos estavam sempre ali, porque ela gostava muito de doce, não é? E a gente estava sempre ali. A princípio, quando se descobre com diabetes, pelas limitações, né? Sim. As pessoas chocam, mas se a gente não entende os limites, né? Uma coisa importantíssima, Luana, é a aceitação. Isso. Não é? Aceitação não quer dizer acomodação. É você trabalhar no sentido de buscar os recursos disponíveis, mas aceitando a vontade superior. Isso, não é? Isso a gente, no processo de psicoterapia, vai acomodando, fazendo as pazes consigo mesmo e com a doença, né? Para ter uma boa convivência. Luana, um outro recurso por excelência é a prece, não é, Luana? A oração, né? Nas suas horas de recolhimento. Converse com Deus como a gente conversa com um amigo, com franqueza, com o coração, né? Pedindo auxílio a Ele para que você encontre o caminho da pacificação com você mesma, viu? Um abraço, um carinho muito grande para você, viu? Temos uma outra pergunta de Renato, que é aqui de Maceió. Toda doença é uma consequência de uma vida passada ou não? Não. Boa noite, Renato. Não, a gente acabou de ver que não, né? Que existem doenças que a gente traz pelo perispírito marcado. E existem doenças que a gente adquire aqui. Que a gente contrai aqui. Né? Com os nossos pensamentos, com comportamentos. A nossa conduta, não é? Muitas vezes o descaso em relação à saúde, aos excessos, enfim, as viciações mentais que têm um peso enorme. Ao gosto mesmo de adoecer, que tem gente que gosta de adoecer. Né? O prazer de estar doente. De estar doente. São porque para muita gente estar doente é prazeroso. Né? A gente pode incluir aí os hipocondríacos? Pode. Aquelas pessoas que tomam remédio compulsivamente, né? E terminam adoecendo mesmo. Porque o corpo não dá conta também de tanta medicação, de tanta droga, acaba tendo uma resposta negativa, né? E o próprio condicionamento psicológico do indivíduo. Estou doente, e de fato tanto adoece. Repete que fica. Olha, gostaria de parabenizar a nossos queridos amigos, irmãos Leones e Vera Ferraz pela condução desta conversa fraterna e pela leveza com que tratam a temática tão oportuna e tão recorrente no nosso dia a dia. As doenças da alma que repercutem em nosso corpo físico. Pergunta: é sabido que as orientações espíritas, se devidamente aceitas e seguidas, proporcionam um imenso conforto, podendo reduzir e até eliminar o quadro geral de algumas enfermidades psicossomáticas. Gostaria que os amigos pontuassem quais instrumentos são utilizados e orientados pelas casas espíritas em geral para atenuar esses adoecimentos. Sabe quem fez aqui essas considerações? Meirinha. Por que você disse? Percebeu pela forma aqui de se expressar? Foi? Sim, foi. Olá, Meirinha, nosso carinho para você. Você é uma pessoa muito importante para nós, viu? Você nem sabe o tamanho da sua importância para muitos. Você é uma querida, Meirinha. Vera, agora é com você. Eu vou repetir, viu? É sabido que as orientações espíritas, se devidamente aceitas e seguidas, proporcionam um imenso conforto, podendo reduzir e até eliminar o quadro geral de algumas enfermidades psicossomáticas.
gostaria que os amigos pontuassem quais instrumentos são utilizados e orientados pelas casas espíritas em geral para atenuar esses adoecimentos. Muito boa, Ô, Verinha, Meirinha, sua. eu não sei como é que as casas espíritas têm se comportado no sentido de dar atendimento às pessoas que procuram, às pessoas que chegam pedindo socorro com essas enfermidades psicossomáticas. Eu sei que, por exemplo, a Casa Espírita William Crookes, que é a nossa, tem ali um atendimento fraterno e hoje está disponibilizando de um atendimento psicológico. Mas eu penso que é muito pouco, porque não atende a demanda. Tratamento fluidoterápico, não é? Passe. Mas eu não entendi assim a pergunta dela. Olha, gostaria que os amigos pontuassem quais instrumentos são utilizados e orientados pelas casas espíritas em geral para atenuar esses adoecimentos. Eu acho que ela não se refere aqui ao que a casa pode oferecer em termos de tratamento. Sim, diga. Sim, mas o que tem oferecido? Eu diria o seguinte, o Espiritismo, ele atua preventivamente, sobretudo. Sim. Não é? Preventivamente. Então, a Casa Espírita oferece o quê? Oferece o estudo do Evangelho, o estudo da doutrina espírita, a busca do autoconhecimento, uma compreensão mais ampla e coerente da vida, né? O que o Criador quer de nós, enfim, esse conjunto de coisas, sim, eu acho que dá a gente uma serenidade muito grande, uma tranquilidade, né, para enfrentar os problemas do dia a dia com calma, sabendo que eles angustiam naquele momento, mas que amanhã será um dia diferente e que os problemas, as doenças, tudo isso vem para o nosso crescimento e a nossa transformação. Isso. Então eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, é um antídoto. Eu compreendi agora, porque a princípio eu pensei que a pergunta seria que socorro a Casa Espírita oferece à pessoa que traz um problema de ordem psicossomática, porque as pessoas fazem muito isso, né? Chegam no centro querendo um socorro mais imediato. Mas agora eu entendi, sim. Mas isso aí é a longo prazo e as pessoas precisam ter essa compreensão de que descortinando a ignorância, caminhando pelo conhecimento, buscando novos saberes, que a gente vai compreendendo, né? E quando se tem compreensão das coisas, tudo funciona de uma forma melhor. Com certeza, né? E a gente está habituado a lidar exatamente com essas situações a que você se referiu. As pessoas chegam buscando uma solução imediata. Milagres, não é? Para as minhas dores, os meus sofrimentos, as minhas decepções, e não funciona. Né? O milagre somos nós que fazemos, recebendo ajuda, hein? Ela acabou de falar que é exatamente isso. Obrigado, Meirinha. Então, o milagre, quem tem que fazer somos nós, né? Na busca da nossa educação, né? Dos nossos valores, da nossa conduta mental. Compreender nossos limites, entender por que razão se chega no adoecimento, porque via de regra é assim. A gente caminha favorecendo o adoecimento, com pensamento, com atitudes, né? Olha, agora foi que o relógio acelerou mesmo. Vamos fazer responder mais uma pergunta, do Ovídio, lá de Marechal Deodoro. Boa tarde, Ovídio. Meirinha, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Meirinha. Seu questionamento aqui foi valioso, muito esclarecedor, viu? Oportunizou a gente
levar esse esclarecimento para todos, não é? Agora é o Ovídio. O Ovídio é outro nosso companheiro espírita, um dos dirigentes da Casa Espírita lá de Marechal Deodoro, muito trabalhador, uma alma nobre. Nosso carinho para você, Ovídio, nosso abraço. E ele pergunta: qual a visão espírita das doenças autoimunes, tipo lúpus? O organismo desconhece o próprio organismo e se destrói? Qual é a visão espírita? Sim. Na verdade, olha, as doenças autoimunes, elas têm uma linguagem ou uma compreensão de uma defesa muito grande. Geralmente são pessoas, quando desenvolvem uma doença dessa natureza, são pessoas que têm um medo, que se defendem de tudo e de todos. Então, assim, o processo de autodefesa é tão grande, a produção é tão exacerbada, que o que seria defesa começa a ser agressor, porque a pessoa que a tudo repele, entende assim? É o soldado que não baixa a guarda, que está em vigília o tempo todo. Né? Então, assim, a arma está tão apontada que uma hora começa a danificar o corpo. É o vigilante tão severo que não baixa a guarda, que não descansa. Então, assim, tudo em excesso faz mal. Né? Tudo que vem demais sobra, e se sobra prejudica em alguém, o prejuízo vem para alguém. Então, a virtude está no meio, não é? Olha, vamos ter que encerrar o nosso programa já. Uma pena, Verinha, você vai assumir oficialmente um compromisso de retornar aqui brevemente. Na hora. Foi uma alegria muito grande, Verinha. Eu também gostei. Nós queremos agradecer a todos os nossos ouvintes pela companhia, pela participação, não é? E, um lembrete rápido: nós estamos às vésperas do Carnaval. Sim. Olha, tudo isso que a gente conversou aqui se aplica tão bem a esse período, não é? Que vem aí, de equilíbrio, de ponderação nas coisas, evitar os excessos. Isso, não é? É claro que a gente é uma coisa boa, a alegria, não é? Tudo isso é muito bom. Agora, com moderação, sem perder a consciência, né? Sem envolver. A coisa mais legítima e boa é a alegria do espírito. Isso. Não é a alegria provocada artificialmente através da bebida, da droga, do tabagismo, não é? Isso. Então devemos estar sempre lúcidos para que o equilíbrio possa estar sempre com a gente. Mantido, né? preservado. Então alegria com cuidado, não é? Isso. Muito obrigado, Verinha. Você tem 0,5 segundos para se despedir. Então eu desejo boa noite a todos e eu expresso aqui minha gratidão às pessoas que tiveram paciência de nos escutar. Eu agradeço a Deus, principalmente, claro, sempre, e a Jesus, né, que é o nosso grande exemplo. E eu agradeço sempre a Kardec, porque a partir dele a gente começa a vislumbrar novos horizontes. Nós temos aqui várias mensagens de pessoas queridas, amigas, sintonizadas, né? E a gente nem pôde fazer aqui uma referência a cada uma delas, pelo carinho, pelas palavras assim tão estimulantes, né? Que a gente entende como motivadora, né? Para o nosso trabalho. Um beijo no coração de todos e até breve. Beijo.